Olá, eu sou Gabriel Mariano e esse é o canal Gabi Sarvas. Já se inscreva, deixa o like no vídeo que é muito importante pro canal. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui e o link na descrição. Ativa o sininho também para receber os novos vídeos do canal e depois do vídeo, vai lá embaixo e deixe seu comentário. Hoje o canal está completando exatamente um mês, né? 30 dias. Então, eu quis fazer um vídeo legal, assim, em relação a isso. Uma coisa bem pessoal também. E um pouco em relação ao primeiro vídeo, né? Porque eu vou falar os desenhos que fizeram a minha infância ficar bem marcante. São desenhos que provavelmente vocês já devem ter assistido. Pelo menos a maioria já deve ter assistido. Principalmente quem teve a infância nos anos final de 90, começo de 2000. Então, esses desenhos para mim foram os mais marcantes. Bom, em 10º lugar eu coloquei o Timothy Vai à Escola, que era um desenho bem legal, que falava sobre as diferenças. E é muito legal, tem os irmãos, ele é um guaxinim. E é um desenho bem leve, assim, bem legal, e que fala sobre as diferenças das pessoas, que é um dos primeiros contatos que eu tive sobre relação à diferença. E em 9º lugar eu coloquei o desenho Pingu. Sim, gente, Pingu era um desenho muito legal, porque era um desenho praticamente mudo. Ele não era mudo, é porque ele emitia uns sons. Ele não tinha falas, mas tinha uns sons que eles conseguiam conversar e a gente entendia super bem o desenho. Era um desenho bem legal, bem humorado. Amava esse desenho. Desde a abertura, ficou bem marcante para quem teve a infância ali nos anos 2000. Certeza que já assistiu esse desenho. E em 8º lugar, eu coloquei um dos desenhos que eu mais assisti, que eu não enjoava de assistir, que era o desenho Os Camundongos Aventureiros. Emily e Alexander, quem não se lembra desses dois ratinhos fenomenais que tinham aventuras no mundo inteiro. E eu amava porque, como eu amo esse negócio de viagem, de culturas, eu sempre achei muito legal esse desenho por conta disso, que ele mostrava muitas diferenças entre as culturas e, entre aspas, ensinava também uma maneira de respeitar essas culturas, mesmo sendo diferente da nossa cultura. E em 7º lugar eu coloquei o Arthur. Gente, era um desenho bem... Eles já eram um pouco mais adolescentes, né, os personagens, mas eles tinham questões muito legais, que eram sobre diferenças também, assim como o Timothy Vai à Escola, eles falavam que eles eram animais, né, diferenciados, então eles falavam de temas bem diferenciados, que hoje em dia também acredito que seria mais parecido com o desenho do Gumball. Que o Gumball é mais moderno, óbvio, né, porque é mais atual, mas ele seria mais ou menos parecido com o desenho do Gumball, que eu adoro também. É que agora estamos falando sobre desenhos que fizeram parte da minha infância, então o Gumball já não fez parte da minha infância, já era adulto quando começou a passar. No 6º lugar eu coloquei um desenho que quem não se lembra, do Caillou. Gente, um desenho completamente diferenciado também, inclusive participou de algumas polêmicas recentemente, falando que ele tinha câncer, que era um personagem homossexual, que ele era todo delicado, ele tinha a voz bem fininha, pelo menos na versão brasileira, né, porque a gente sabe que dublagem é completamente diferente. Eu sempre amei esse desenho, porque ele era um desenho bem calmo, assim, bem sereno, então ele trazia muita delicadeza em relação a tudo, então ele era um desenho muito calmo, por isso que eu gostava muito. Eu sempre fui uma criança calma, eu nunca fui muito de aprontar como criança, então eu sempre gostei de Caio. E em 5º lugar eu coloquei o Bob Esponja, né? Como vocês viram as polêmicas recentemente em relação ao Bob Esponja. Ele é um desenho bem antiguinho já, mas que é muito atemporal. Ele tem umas coisas meio loucas, tipo fogueira no fundo do mar, aviões no fundo do mar. Mas enfim, né? E recentemente vimos pela Nickelodeon, né? A produtora, né, do Bob Esponja, inclusive a Nickelodeon original, porque aqui no Brasil eles não fizeram a divulgação do Bob Esponja com a bandeira LGBT no mês passado, que o personagem do Bob Esponja realmente era um personagem LGBT, mesmo que ele nunca foi dito nos seus desenhos, nos seus episódios, enfim, ao longo dos anos.
Mas é um desenho que marcou muitas infâncias, porque ele já tá faz um bom tempo aí na televisão. Então ele marcou a infância de muitas crianças. E em quarto lugar foi um desenho que foi muito, muito estourado nos anos 2000. Hoje em dia não é muito. Então, o Pokémon, que eu coloquei em quarto lugar, é um desenho bem marcante para os anos 2000, inclusive, porque teve alguns filmes que foram para o cinema, inclusive eu fui assistir alguns filmes, que na minha cidade ainda tinha cinema. Então eu fui assistir o Pokémon 2000, eu nunca me esqueço do Pokémon 2000 que eu assisti na minha cidade. Então foi um desenho que marcou muito, demais, assim, a minha infância. Todos os personagens, é um desenho bem legal. Ele é um pouco mais maduro em relação aos outros desenhos que eu coloquei aqui, mas eu amava demais. E em terceiro lugar, quem não se lembra dos anjinhos, gente, dos Rugrats, né? Se eu não me engano, chamava Rugrats em inglês. É que antes não chamava, eles não escreviam os anjinhos, né? Eles escreviam o nome em inglês. Se eu não me engano, chamava Rugrats. Que era muito legal, que eram eles bebês, né? Era um desenho sobre crianças, bebês, que se comunicavam só entre eles, então era muito legal, era um desenho totalmente divertido, apesar de ter a Angélica, né? Que era um terror, né, de criança, mas enfim, era um desenho totalmente muito legal, era um desenho completamente fora do padrão de desenho, porque era um desenho em relação a bebês, né, que se comunicavam só entre eles, né, que as pessoas não compreendiam ele, assim como é na vida real. Muitas pessoas não conseguem compreender o que uma criança fala por conta de estar começando a aprender a falar, então não fala corretamente. Então, como era um desenho sobre crianças, sobre bebezinhos, eles usavam fraldas e eles julgavam os outros por causa de, você ainda usa fralda. Mas era um desenho descontraído, muito legal. Ele não era muito educativo em relação a alguns que eu coloquei aqui, mas eu assistia demais, era muito legal. E em segundo lugar, um desenho que eu mais assisti a minha vida inteira, que foi O Pequeno Urso. Gente, era assim como o Timothy vai à escola, como o próprio Gumball mais recente, o Arthur, como eu disse aqui também, ele é um desenho que retrata sobre diferenças e que, por exemplo, o gato que não gosta do pato, mas que ele aprende a gostar da diferença do pato, aliás, da pata, né? Então, assim, era um desenho completamente paz e amor, completamente calmo e sereno, como o Caio também era. Então, eu gostava demais, eu gostava muito de desenhos bem calmos. E antes de ir pro último desenho, né, que eu coloquei em primeiro lugar, já se inscreva, se você ainda não se inscreveu desde o começo do vídeo, então se inscreva, deixe seu like, porque é um vídeo muito marcante para muita infância, aposto que você já assistiu muitos desses desenhos, então dê o seu like e ativa o sininho, porque é muito importante para você receber mais vídeos como esse e outros conteúdos do canal, que tá só crescendo cada vez mais, graças a Deus. Então, não se esqueça de se inscrever, dar o like, ativar o sininho e também deixa lá embaixo nos comentários se tem algum desenho que marcou sua infância que eu não disse aqui, ou se você relembrou de alguns desenhos que foram marcantes para a infância de vocês, tá bom? E indo para o último lugar, tô olhando aqui porque tem uma escada aqui embaixo, gente. E primeiro, né, na verdade, né, porque eu comecei de trás para frente. Em primeiro lugar, eu coloquei o Cocoricó. Gente, era na minha idade, assim, que nasceu ali no meio dos anos 90, sabe o quanto o Cocoricó foi muita febre. Até hoje é um desenho que é muito assistido, inclusive no mundo inteiro, foi um dos desenhos mais vendidos no mundo todo. Foi vendido para mais de 100 países, então é um desenho brasileiro que marcou muito a infância de muita gente. Então acredito que é um desenho totalmente atemporal, que muitas crianças, quando assistem, acham muito divertido, porque é aquela coisa, principalmente que a gente que é do interior, né? Que é aquela coisa de fazenda,
aquela coisa de vó e vô. Então é muito, muito legal o jeito que eles abordam os temas de uma maneira totalmente educativa. É um desenho que eu indico para qualquer pessoa, independente da idade. É um desenho musical também, porque tem as músicas que marcaram a vida de todo mundo. Então, não podia estar em outro lugar se não fosse em primeiro esse desenho. Cocoricó foi o que mais marcou a minha vida. Inclusive, dei até umas dores de cabeça com a minha mãe em relação a esse desenho. Mas enfim, né? São outros tempos já. Então eu não poderia deixar de colocar esse desenho em primeiro lugar. Então, gente, eu fiz esse vídeo para comemorar o mês de canal e que está fazendo hoje, dia 30. Gente, passou super rápido. Acho que foi tanta correria para começo, né? A gente não tem muita noção como abordar temas, né? No comecinho do canal, eu posso falar isso, eu posso falar aquilo, em relação a direitos autorais, se o editor está suprindo as necessidades do canal, se está indo tudo bem, porque assim, é tudo totalmente caseiro aqui. A única coisa profissional mesmo que eu tenho aqui é esse microfone. Gente, é a única coisa que eu falei assim, não, se eu for começar um canal, tem que começar com o microfone, porque o áudio é muito importante, né, no vídeo. Então, eu falei assim, se tem que investir em alguma coisa para começar, vamos investir primeiro em microfone, depois a gente vê o resto. Mas, então, esse vídeo é muito importante, marcando o primeiro mês do canal, que inclusive já teve algumas mudanças, né? Que a gente pode falar mais para frente. Já fiz um vídeo, vou deixar no card, falando um pouco, né, da diferença dos nomes que eu troquei, né, nesse meio tempo do canal. Então, gente, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E dar o like no vídeo, porque dando like no vídeo, esse vídeo ele pode chegar a outras pessoas que não me seguem, nem nas redes sociais, que eu vou deixar aqui de novo, aqui embaixo, e na descrição. E pessoas que também não são inscritas aqui no canal, nem me seguem nas redes sociais. Então, é muito importante dar um like, independente de qual é o tipo de youtuber que você segue, se ele já é muito famoso, se ele começou agora assim como eu. Então, deixa o like no vídeo que é muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo e até mais. Tchau!